Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais uma aula aqui na Fábrica D. Hoje a gente vai complementar o modelo de Bohr falando da descrição matemática dele, né? Da parte matemática, né? O modelo de Bohr ele funciona muito bem para o átomo de hidrogênio, que é um átomo que tem só um próton e um elétron, mas ele também pode ser estendido, que é o que a gente vai ver hoje, para átomos hidrogenoides, que basicamente átomos hidrogenoides são átomos que só têm um elétron. Então a gente vai estender hoje o modelo de Bohr para átomos hidrogenoides, tá? E todo modelo de Bohr a gente consegue tratar dele se a gente lembrar dos três postulados, né? Os postulados de Bohr, que são dos níveis de energia, dos saltos quânticos e do momento angular quantizado, né? Então, basicamente Bohr falava que você tinha níveis de energia dentro do átomo e aí esse postulado veio com uma forma de tentar explicar a questão do átomo de Rutherford, que uma partícula acelerada ela ia perdendo radiação, ela ia emitindo radiação, desculpa, perdendo energia, e aí em algum momento ela teria que colapsar com o núcleo. E aí o Bohr postular níveis de energia resolve esse problema. Quando ele diz que o elétron ele orbita, ele tem um certo nível de energia fixo. Então, quando ele diz isso, ele diz, tá bom, então ele não vai emitir energia espontaneamente e nem receber energia espontaneamente e ficar naquele mesmo nível, né? E aí, quando ele falou de receber ou emitir energia, ele entrou nos saltos quânticos, que basicamente era o quê? O elétron, ao receber algum tipo de energia, é o que a gente vai falar mais para frente em teste de chama, por exemplo, o elétron ele pulava para uma camada mais externa que é uma camada de mais energia, e aí quando ele voltava para a camada original, ou para uma camada mais interna, ele fazendo um salto regressivo, essa energia que ele recebeu aqui em cima tinha que ser liberada de alguma forma. E essa energia era liberada na forma de luz, na forma de onda, radiação eletromagnética. Tá? Outra coisa que o Bohr postulou era que o momento angular do elétron ele era quantizado, ou seja, ele só poderia assumir valores discretos, não qualquer valor no mundo, e sim alguns valores fixos. Tá? Então, basicamente, a gente vai desenvolver um modelo matemático para o Bohr, para átomos hidrogenoides, até a gente chegar no final, onde a gente vai conseguir ser capaz de descobrir qual é o comprimento de onda da luz emitida, ou seja, qual é o lambda dessa luz que vai sair em qualquer salto regressivo para átomos hidrogenoides. A gente vai ser capaz de fazer isso no final. Então, para isso, a gente precisa saber a energia de cada nível, como a gente calcula a energia de cada nível, para depois fazer a diferença entre eles. Para calcular a energia, tem dois parâmetros que a gente não sabe, né? Se a gente fizer um desenho aqui do átomo, né, você tem um núcleo com Z prótons, ou seja, ele vai ter uma carga Ze, Z vezes a carga elementar. O elétron ele tem uma carga menos Z, que é negativo, né, o elétron é negativo. E aí você tem a velocidade com que ele orbita e você tem o raio, que é a distância a qual ele orbita em relação ao centro do átomo. Então você tem esses dois parâmetros que a gente precisa achar para calcular a energia. A primeira coisa que a gente vai usar é que, como você tem uma força elétrica, uma força de atração entre o núcleo e o elétron, a gente vai usar que essa força elétrica ela é a resultante centrípeta. Tá? E aí, se a gente lembrar lá, a força elétrica ela é 1 sobre 4π epsilon zero, que é a permissividade do meio, vezes o módulo das cargas, quer dizer, vezes o produto do módulo das cargas, sobre a distância ao quadrado. Tá? Isso é a expressão da força elétrica. A resultante centrípeta, a gente pode escrever ela como mv ao quadrado sobre r. Tá? Então isso já dá pra gente uma equação, que a gente pode ver aqui que tem um r aqui, que a gente pode cancelar com aqui, e a gente vai chegar aqui, mv ao quadrado, isso aqui é igual a 1 sobre 4π epsilon zero, Ze vezes menos E em módulo vai dar tudo Ze e E, vai dar tudo positivo. Então vai ficar Ze ao quadrado
Isso tudo sobre R, né? Que a gente cancelou um R aqui. Tá? Então isso aqui é a nossa primeira equação que a gente consegue tirar quando a gente trata aqui a força elétrica, ela é resultante centrípeta, tá? Só que ainda a mesma coisa, né? Eu tenho duas coisas que eu não sei, que é o V e o R, e eu só tenho uma equação. A gente já usou essa situação do nível de energia, né? Falou que ele está aqui a uma distância R e tal. Vamos usar agora que o momento angular é quantizado. Por quê? Porque o momento angular também relaciona a velocidade u r, né? O momento angular, então vamos usar o terceiro postulado. Vamos usar aqui o momento angular. Momento angular é quantizado. E a gente pode escrever que o módulo do momento angular, nesse caso, como a gente está assumindo uma órbita circular pelo modelo de Bohr, o raio, né, o vetor que liga o centro do átomo ao elétron, ele é perpendicular à velocidade, então o momento angular é dado por mvr, né, o módulo dele. Então você teria que multiplicar pelo cosseno do ângulo, mas como é 90 graus, pelo seno no caso, como é 90 graus, vai dar 1, tá? Então vai ficar mvr em módulo. Isso aqui é quantizado, isso aqui é igual a NH sobre 2π, tá? Primeiro ponto, né? Como é que eu sei que é igual a isso? Quando a gente falar mais pra frente, algumas aulas sobre quântica, sobre princípio da dualidade, a gente vai comentar sobre isso, a gente vai ver por que vale isso, tá? E quem é esse H aqui, né? Esse H, ele é o que a gente chama de constante de Planck. É uma constante física, constante de Planck. É uma constante física conhecida, então a gente também pode escrever os resultados em função da constante de Planck, e ela tem um valor aproximadamente de 6,63 vezes 10 a menos 34, isso em unidade de SI. Tá? Então esse H nada mais é que a constante de Planck, é um dado também. Assim como a massa do elétron e a carga elementar, são dados que a gente conhece, são dados físicos. Tá? E aí o que significa? Quando eu usei que o momento angular é quantizado? Eu usei quando eu falei que o momento angular ele é um múltiplo de H sobre 2π. Então eu coloquei esse N aqui, né? Nesse caso, esse N ele pode assumir valores naturais, né? A partir de 1. Então o N pode ser igual a 1, o N pode ser igual a 2, o N pode ser igual a 3, o que for. O que isso significa? Que o momento angular ele não pode ser qualquer valor, né? Ele pode ser H sobre 2π, ele pode ser 2 vezes H sobre 2π, 3 vezes H sobre 2π, mas ele não pode ser, por exemplo, 1,5 H sobre 2π, né? Porque senão você teria o N não natural, né? Então isso significa que o momento angular é quantizado, ou seja, ele tem valores discretos que ele pode assumir. Esse N ele vai representar o nível de energia que a gente está trabalhando. Tá? E aí, como o momento angular é quantizado com isso aqui, percebe que eu também tenho o V e o R. Né? Então eu tenho outra equação que eu vou usar para complementar essa aqui. Então o que eu vou fazer? Vamos isolar o V, né? Vamos pegar o V e deixar sozinho de um lado da equação, jogar tudo para o outro lado. E a gente pode pegar esse valor de V e jogar aqui dentro. Se a gente isola o V ali, a gente vai ter o quê? A gente vai ter que V é igual a NH sobre MR, 2π MR, que a gente vai passar para o outro lado. 2π MR, tá? Então essa é a nossa segunda equação, relacionando V e R. Tá? Então aqui, V e R. E agora o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse valor de V que a gente achou pelo momento angular quantizado e eu vou jogar na equação da minha força elétrica igual a força centrípeta, que é essa aqui. Vou jogar esse valor de V aqui dentro e a gente vai ficar numa equação que só tem o raio. Então vamos lá. Ó. Se eu pego aquela equação e jogo
a segunda equação ali embaixo, e jogo na primeira, ou seja, vou dizer que essa primeira equação é a equação 1, tá? Equação 1. Equação 1. E a segunda equação é a equação 2. Então, quando eu faço a substituição, substituindo 2 em 1, na primeira equação, o que a gente vai ter é o seguinte. Na primeira equação, a gente tem mv quadrado. Então, eu vou pegar esse v, elevar ao quadrado e substituir ele dentro. Então, eu vou ter m v nh sobre 2πmr, tudo isso ao quadrado, vai ser igual a 1 sobre 4πy, z ao quadrado sobre r. Então, z ao quadrado, 4πy0 vezes r. Tá? Vou elevar isso aqui ao quadrado, o que eu vou ter é o seguinte. M multiplica n ao quadrado, h ao quadrado, sobre 4π ao quadrado, m ao quadrado, r ao quadrado. Isso aqui vai ser igual a quê? Z é quadrado sobre 4π ε0r. Tá? Aí olha só, tem algumas coisas aqui que tem dos dois lados, né? O 4 eu posso cortar. O π, eu tenho um π e tenho um π ao quadrado, então eu tiro o quadrado daqui. O r, eu tenho um r aqui e eu tenho um r ao quadrado, posso tirar também. Eu tenho um m aqui e um m ao quadrado, sobra só m embaixo. E aí foi, né? E aí o que eu posso fazer, como eu estou agora isolando o r que está aqui, vou pegar esse r, jogo ele para cá e jogo tudo para o outro lado. Porque com isso a gente consegue saber qual é o raio dessa órbita, tá? Então o r, ele vai ser igual a quanto? Vou jogar o r para cá. Então desse lado eu vou ter ε0 n ao quadrado h ao quadrado. Então h ao quadrado ε0 vezes n ao quadrado. No denominador aqui embaixo eu vou ter πm z ao quadrado. Então eu vou ter πm, né? Esse e ao quadrado aqui, vezes z também. Vou colocar o z aqui. Então olha só, a gente conseguiu encontrar o raio em função de constantes que a gente sabe, né? O h é a constante de Planck, a gente sabe. O π, o m é a massa do elétron, a gente sabe. O e é a carga do elétron, a gente sabe. O n é o nível no qual o elétron está. E o z é o número de prótons daquele átomo hidrogenóide. Então, a gente conseguiu achar o r em função de coisas conhecidas, que a gente conhece, e em função do nível, tá? Então, você vê que o raio, ele também é quantizado, né? Ou seja, ele também depende desse n, com esse n variando nos números naturais. Não pode assumir quaisquer valores, né? Isso significa ser quantizado. Esse termo aqui, que eu coloquei destacado aqui, ele em geral, ele é escrito como sendo A0. Então, às vezes aparece na prova do ITA, na primeira página, onde a gente coloca os dados. A0 igual a... que é esse cara aqui. Ele é conhecido como raio de Bohr. Tá? Raio de Bohr. E aí você vê que o raio, a distância que o elétron está do núcleo, ela é sempre quantizada em relação ao raio de Bohr. Então, por exemplo, para o átomo de hidrogênio, que o nosso Z é igual a 1, é sempre um múltiplo do raio de Bohr, claro, um quadrado, né? Então, no átomo de hidrogênio eu posso ter raio igual a A0, posso ter, se eu jogar N igual a 2, 4A0, se eu jogar N igual a 3, 9A0, então 16A0. Então, são sempre valores quantizados, ou seja, valores que têm, são valores discretos fixos, tá? Agora que a gente achou o R, a gente pode substituir em uma dessas equações para a gente poder achar o V, tá? Eu vou fazer o seguinte, vou substituir nessa equação aqui, né? Essa equação aqui é mais simples, né? Então, vou reescrever ela aqui em cima. Vamos reescrever essa equação.
do momento angular quantizado. Então a gente sabe que mvr é nh sobre 2π, tá? Vamos deixar ela aqui. E a gente vai substituir esse valor de R, que foi o que a gente acabou de encontrar. Então, esse valor de R aqui. E aí a gente consegue isolar o V. Então vamos lá, o que vai dar? Substituindo ali dentro, a gente vai ter o seguinte, que mvr, que é isso aqui, h ao quadrado ε0 sobre πm é ao quadrado, tudo isso multiplicado por n ao quadrado sobre z, tá? Isso aí vai ser igual a nh sobre 2π. E aí já dá para ver que a gente vai cancelar algumas coisas aqui. Por exemplo, esse n ao quadrado vira só um n, né? O h ao quadrado, consigo cortar também, vira só um h. O π some aqui também. Esse m de cima corta com esse m de baixo. E aí é isso, né? Sobrou só o v ali. Então eu consigo isolar o v. Que eu vou ter que a velocidade do elétron, o v está aqui, ó. Vamos jogar tudo para o outro lado. Ela vai ficar o quê? Z é ao quadrado em cima. Z é ao quadrado. Embaixo vai vir um H, um ε0. Tem um 2 ali já, então é 2H ε0. 2H ε0. Z ao quadrado embaixo. Vezes o N também vem aqui para baixo, né? Vezes 1 sobre N também. Então dá para a gente perceber que a velocidade também é quantizada, né? Já era esperado, né? O raio é quantizado, o momento angular é quantizado. Então a velocidade também vai ser quantizada. E por que a gente calculou o R, a velocidade? Né? Lembra do início da aula que o nosso objetivo é calcular a energia de cada nível, né? Desenvolver o modelo matemático quadro de Bohr, fazendo a energia do elétron em cada um dos níveis para depois analisar os saltos quânticos. Então o que a gente pode fazer agora é, com esse V e com o nosso R, substituir na energia do elétron, que vai ser quem? Se a gente pensar na energia total que o elétron vai ter, ela vai ser o quê? Então vamos lá. Energia do elétron. A energia total dele vai ser a soma das energias cinéticas, porque ele tem movimento, foi por isso que a gente achou esse V, com a energia potencial elétrica. Porque como tem uma força elétrica entre eles, que é um sistema com cargas, você vai ter uma energia elétrica aparecendo também. Tá? A energia cinética, a gente sabe que é mv ao quadrado sobre 2, tá? A expressão da energia cinética. E a energia potencial elétrica, ela é parecida com a força elétrica, tem uma pequena diferença. Ela é 1 sobre 4πε0, que multiplica o produto das cargas, agora sem o módulo, então o núcleo é Ze, o elétron é menos E, então o produto das cargas, tudo isso sobre a distância. Tá? Não sobre a distância ao quadrado, sobre a distância. Então olha só, o V a gente já achou, o R a gente já achou, o resto são constantes físicas conhecidas. Então a gente consegue substituir o valor de V e R aqui dentro e calcular a nossa expressão da energia total. Então vamos lá. A energia total vai ficar igual a quanto então? M sobre 2 V ao quadrado, que é isso aqui, então vamos colocar M sobre 2 que multiplica V ao quadrado, que é isso aqui, então vamos elevar tudo isso aqui ao quadrado. Então vai ficar Z ao quadrado E a quarta, que já tem um E ao quadrado ali, vezes 4H ao quadrado, ε0 ao quadrado, N ao quadrado. Tá bom? Aqui vai ficar 1 sobre 4πε,
ZE vezes menos E vai dar menos ZE ao quadrado. Então, já vou colocar um menos aqui. Então, menos 1 sobre 4πε ZE ao quadrado. ZE ao quadrado. Tudo isso sobre 4πε0 vezes o R. O R é isso aqui, tá? Então, o R, a gente sabe que ele é H ao quadrado, ε0 N ao quadrado, sobre π M E ao quadrado vezes Z, tá? Então, se você perceber, essa equação grande que a gente escreveu da energia, ela só é função de constantes físicas conhecidas. Massa do elétron, número de prótons no núcleo, carga do elétron, constante de Planck, permissividade e, claro, o nosso nível, né? É o que a gente quer achar, em função do nosso nível, né? Então, vamos lá. Vamos reescrever isso aí, né? Aqui, como a gente tem esse termo embaixo, vamos jogar ele para cima. Então, vamos ter que a nossa energia total, que vai ser em função, né, do nosso nível só, ela vai ser o quê? Aqui eu tenho 2 vezes 4, 8, né? Não tem nada para cortar. Vai ficar M Z ao quadrado é a quarta. E aqui embaixo eu vou ter 8H quadrado, Y quadrado, N ao quadrado. 8H quadrado, Y quadrado, N ao quadrado. Beleza? O que vai aparecer desse outro lado aqui? Esse outro lado eu vou ter um menos. Aí olha só. Esse π vai cortar com esse π aqui. Tá? Esse termo de baixo, ME ao quadrado Z, ele vai vir aqui para cima multiplicando. ME ao quadrado Z vezes esse ZE ao quadrado vai ficar o quê? M. O Z tem um Z aqui e um Z aqui, então vai ficar Z ao quadrado. E o E? O E tem um E ao quadrado aqui e um E ao quadrado aqui, vai ficar a quarta. Então eu vou ter em cima aqui, olha só, M Z ao quadrado é a quarta. Pô, legal, né? Ficou a mesma coisa da outra parcela, né? E embaixo, como é que fica? Tem um 4. Aí eu tenho H ao quadrado, ε0, ou seja, ε0 ao quadrado, N ao quadrado. H ao quadrado, ε0 ao quadrado, N ao quadrado. Se tu olhar atentamente para essa energia, olha só, as duas parcelas são iguais, né? Só muda que aqui é um 8 e aqui é um 4, né? Tem um menos aqui. Mas elas estão em função da mesma coisa, né? Interessante isso, né? Porque no cálculo da energia, a gente consegue colocar um termo que é só de constantes físicas em evidência e deixar tudo em função só do nível de energia. E aí isso vai confirmar, nesse modelo matemático, confirma o postulado do Bohr, que o nível ele tem energia fixa, tá? Então vamos lá. A gente pode colocar agora em evidência esse cara aqui, que é igual nos dois casos, tá? Colocando esse cara em evidência, eu vou ter que a energia total em função do N é ele, mz quadrado é a quarta, sobre h ao quadrado, ε0 ao quadrado, n ao quadrado, tá? Tudo isso que multiplica o quê? Primeiro 1/8 menos 1/4, né? 1/8 menos 1/4, isso aqui vai dar menos 1/8, né? Tá? Pronto, a gente chegou na expressão da nossa energia total em função do N, que é menos mz ao quadrado é a quarta, sobre esse 8 que apareceu, h ao quadrado, ε0 ao quadrado, e eu tenho um n ao quadrado que eu vou deixar separado aqui, ó, 1 sobre n ao quadrado. Então, olha só, energia total
em função só agora do nível de energia. Boa. Bacana, né? Então agora a gente sabe, em função de coisas conhecidas, constantes físicas, qual é a energia de cada um dos níveis num átomo hidrogenoide, tá? Claro que esse Z ao quadrado aqui, ele também vai depender do átomo, né? De forma que a gente pode escrever isso aqui como energia total em função de N, ela é igual a menos M é a quarta sobre 8H ao quadrado, ε0 ao quadrado. Como Z depende do átomo, depende do número de prótons, vamos colocar ele para fora aqui. Z ao quadrado sobre N ao quadrado. Tá? Então pode ser que dessa forma fique mais claro que tem um Z ali, né? Depende do número de prótons também. Esse cara aqui, ó, ele é um número famoso. Esse M é A4 sobre 8H ao quadrado, epsilon ao quadrado, ele vale, como isso aqui é uma energia, né? Tem que ter unidade de energia, né? Ele vale 13,6 elétron-volts, que é uma unidade de energia, tá? 1 elétron-volt é igual a 1,6 vezes 10 a menos 19 joule, tá? Então isso aqui é uma unidade de energia. Esse cara vale 13,6 elétron-volts, tá bom? Então a gente consegue escrever finalmente a expressão da nossa energia da seguinte forma, que a energia da órbita, da enésima órbita, ou seja, do nível N, né? A energia total do elétron que está no nível N, ela é menos 13,6, tá? Z ao quadrado sobre N ao quadrado. Beleza? Isso em elétron-volt. Então esse era o nosso objetivo, um dos nossos objetivos desde o início, que era escrever a energia do elétron no nível N. Beleza? E a gente vê que conforme o nível aumenta, certo? Coisa importante, conforme o nível N aumenta, a energia total também aumenta. Tá? Isso aqui é a observação importante, que era o que Bohr tinha falado. Né? Você pode perceber que tem um menos aqui, como tem esse menos aqui, e conforme eu aumento o N, esse número diminui, como é um número negativo, ele aumenta, né? Então a energia aumenta conforme o N aumenta, tá? Então a gente finalmente chegou na expressão de energia do elétron num átomo hidrogenoide, tá? Então agora a gente vai ver como que a gente usa esses valores de energia para poder calcular qual vai ser o comprimento de onda associado à luz, à radiação eletromagnética que vai ser emitida num salto quântico.